confesso que devido à correria e cansaço, às vezes a sua mente não consegue sequer parar em cima de algo quando você está muito esgotado, né? Mas nossa vida é assim. E nós exaltamos a Deus porque Ele é bom. Nós vamos ler Mateus e também vamos ler no livro de Marcos. Marcos, capítulo de número 6. Marcos, capítulo de número 6. Vocês têm que sair procurando onde é que não tem uma cabeça assim, ó, não tem aquela. Eu acho que toda igreja devia ser feita estilo teatro, assim, abaixado assim, ó, né? Para que ninguém ficasse prejudicado de visão. Mas não dá isso aqui. Eu cheguei a sugerir isso aqui até para o dono do prédio quando ele foi fazer isso aqui, sem juízo. Fazia assim, olha, eles caíram assim. Marcos, capítulo de número 6. Eu vou ler com os irmãos, versículo 14 em diante. Depois, possivelmente, vamos lá para Mateus. Diz assim o texto sagrado: E ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos. João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias, e diziam outros: é um dos profetas, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: esse é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, manietando no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas atendendo-o, e de boa vontade o ouvia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe, que pedirei. E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei, o executor, mandou que lhes trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu
a jovem, e esta deu a sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, tomaram seu corpo e o puseram num sepulcro. Eu sei que é uma leitura um tanto extensa, mas eu quero convidar também, só para fazermos a leitura lá no livro de Mateus, capítulo 14, os 12 primeiros versículos. É o mesmo assunto. Você vai observar que esse versículo, esse texto, ele não está colocado por ordem cronológica. Se você observar esse texto, ele está de forma inversa. Quando os homens estão admirados com Jesus e querendo descobrir quem é, na verdade é um fato muito depois da morte de João Batista. E o escritor coloca logo no começo aqui, mas é um fato que aconteceu depois, para vocês entenderem por quê, senão dá confusão na cabeça. Porque logo no começo fala assim: olha, aconteceu, e aí, mas o Herodes falou assim: esse é o João que eu mandei degolar. E aí o texto não tinha degolado ainda. Se você for ler na sequência do texto, não teria degolado ainda João, entende? Só para você entender que a Bíblia ela não tem por capricho ser cronologicamente colocada. Para Deus, ou para alguns escritores, é mais importante o fato do que a data. Para outros é mais importante os detalhes do que, o local. Então, é muito importante lembrar isso para que você não entre em confusão e imagine que a Bíblia está errada. Ela não erra, ela é inerrante, palavra de Deus. Amém. 14 do livro de Mateus. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: este é João Batista. Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele, porque Herodes tinha prendido João e tinha-o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la, e querendo matá-lo temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício, o dia do seu aniversário, de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhes desse, e mandou degolar a João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. Chegando seus discípulos, levaram o corpo e sepultaram, e foram anunciar a Jesus. Amém? Amados, vamos pensar um pouquinho. Eu não vou estender muito, mas eu estava pensando em alguns pontos, algumas coisas aqui que de repente o Espírito Santo nos ajuda a caminhar um pouquinho nesse texto. Jesus começa seu ministério. O ministério de Jesus não pode ser abafado. O ministério de Jesus não pode ser controlado. A fama dele vai além daquilo que os homens podem conter. E o bonito, irmãos, que o versículo 1 do 14 de Mateus 14 está dizendo assim: naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. A fama de Jesus. O nome de Jesus começou a ser pronunciado. Quando há um caso isolado, é muito fácil cair no esquecimento. Mas quando há uma sequência de fatos, você não tem como contestar. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou, os homens tentaram abafar, pagaram dinheiro aos guardas, disseram: vocês dizem que vieram os discípulos deles durante a noite, roubaram o corpo, toma dinheiro, sai da cidade, vai embora e está resolvido. O problema é que de repente aparecem umas mulheres correndo e dizem assim: ele ressuscitou. E os homens não acreditavam. A mulher que estava falando naquela época, terrível, né? Não acreditaram e tal. Mas de repente veio outro e diz: nós dois estávamos indo no caminho de Emaús e nós encontramos com ele ressuscitou. E aí quem tentou abafar as mulheres já não
evangelismo, mas a palavra dele está solta, como Paulo diz, vocês me prenderam, mas a palavra está solta. Aleluia! Oxalá que através de você ouçam a fama de Jesus. Aleluia! Ei, fama não é algo que ele se proclama ou que ele faz, não, é o que os outros falam dele. E aí, irmãos, será que seu amigo do serviço já descobriu da fama de Jesus porque você falou do milagre que ele fez? Será que você tem sido um propagador do nome dele? Ou estamos divulgando, no próximo domingo, Cláudio Abreu vai estar, vai arrebentar, vai estar. Quem é o homem para se autopromover, quando dele, por ele e para ele são todas as coisas? Glória! Hoje nós ouvimos a fama do pregador, do cantor, do profeta, mas de Jesus poucos estão de verdade falando. Pode ver, irmãos, olha os cartazes dos grandes congressos, você vê aquilo que nós na publicidade chamamos de poluição visual. 300, eu não sei como consegue, gente, colocar tanta gente num evento só. É uma vigília, tem 5 pregadores, 10 cantores, isso porque a vigília era para ser uma oração. Numa vigília, 5 pregadores, 10 cantores, e vigília, que negócio é esse? Aí coloca bem desse tamanho assim, Jesus vai estar presente. Fulano de tal, desse tamanho, letras garrafais, e Jesus desse? Não, querido, a fama que precisa ir não é a minha, não é a sua, é dele, é dele. A fama dele tem que incomodar. Você precisa fazer conhecido os milagres de Jesus, que são maiores do que de João Batista. Aleluia! São maiores do que os nossos. A ponto dos discípulos de João chegaram assim: sabe esse Jesus que você batizou? Aquele foi você que batizou ele. Ele está batizando mais gente do que você. É isto. Jesus está fazendo mais milagre do que o fulano de tal. Jesus está operando mais maravilha do que o ciclano. É isto. Aleluia. Aí ele diz assim: naquele tempo ouviu Herodes: ei, não chega até o rei qualquer assunto, só chega ao rei o que é concreto, o que é seguro. Ninguém é doido de enganar o rei. Se chegou até o rei é porque era verdade. Chegou a fama de Jesus até Herodes. Aí os homens começaram a ficar preocupados e eles estavam querendo saber quem é. Agora o interessante é que disseram assim: ó, tem um camarada fazendo milagre. Herodes vai tomar ou tirar suas conclusões. O que ele faz? Rapaz, ó, ele curou um enfermo. Ele cura, ele faz milagres. Os principais milagres dos homens entendem a cura. Mas ele liberta. Tinha um homem endemoniado lá em Gadara, ele chega, ele liberta, ele faz milagre. E isso vai chegando. Quando Herodes, não conhecendo, ouve isso e diz assim: ah, isso aí então, eu sei quem era, alguém poderoso, alguém certamente é João Batista, espírito de João que ressuscitou. Eu mandei matar ele, mas o homem era muito, sabe? E começa a fazer as suas relações, as suas conclusões em si. Mas Jesus é Jesus, tá? Jesus. Nenhum homem tem poder de carregar o nome dele como autoridade. Aleluia. Livro de Romanos 11, ele está dizendo assim: quem, ó profundidade das riquezas, tanto de sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus pensamentos. Quem compreendeu os intentos do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para dele receber? Quem é o homem para dizer: Jesus está imitando João? Quem é João na fila do pão? Herodes olha e diz assim: ele é João Batista. E aí eu vou falar das suas linguagens engraçadas, mas quem é João na fila do pão? Oh Herodes, você devia ouvir o que João disse: eu não sou digno nem de desatar as sandálias do pé dele. Ei, eu diminua, ele cresça. Aleluia. Aleluia. Ei, cuidado para não diminuir Jesus. Tem gente comparando Jesus a gente pequena. Entre os homens é grande, porque o próprio Cristo disse: dentre os nascidos de mulher não há maior profeta do que ele, não há ninguém maior que ele. Jesus
pode dizer que o homem é grande, mas o homem tem que dizer que Jesus é grande. Nós dissemos aí: o Filho glorificava o Pai, o Espírito glorifica o Filho, e nós glorificamos a Ele. Aleluia. É João. Se João soubesse, ele não dizia: mas se você não tivesse me matado, ele dá um tapa no você agora. Imagina João ouvindo isso: você é doido, rapaz, para com isso. Você está querendo comparar o Filho de Deus comigo? Eu não sou digno, eu não sou digno. Aleluia. Aí, o texto diz que Herodes então começa a se preocupar, porque falou: se for João, vai vir se vingar de mim. Mas na continuação, nós queremos conversar um pouquinho sobre o fato de João Batista. Herodes tomou a mulher do seu irmão Filipe, e aí a Bíblia diz que João Batista protesta contra esse pecado, contra esse erro, porque nem tudo que a sociedade aceita, Deus aceita. Verdade. Nem tudo que os homens têm medo de falar, Deus tem medo de revelar. E isso dói para nós, irmão. De vez em quando as pernas ficam bambas, porque a gente tem aquela visão que moderna, que diz assim: Deus não envergonha ninguém, Deus não fala. Meu irmão, Deus faz o que Ele quer. Verdade, Jesus. Deus faz o que Ele quer. Então eu preciso preocupar, e às vezes eu tremo com Deus, pelo amor de Deus. Deus, pelo amor de Deus. Já viu isso? Deus, pelo amor de Deus. Deus, por favor, me guarda, me livra. Bate em mim no caminho, mas me acuda. Entende isso? Porque às vezes a gente acaba: não, mas aquele pode, ele é o Herodes, ele é o poderoso, ele tomou a mulher do irmão dele, mas ele pode. Fala isso com o profeta de Deus de verdade. Explica para Deus que é porque ele é Herodes que ele fez o que não podia. Dá carteirada em Deus. Chega lá e dá uma carteirada e diz assim: aqui, aí eu peguei mesmo a minha do irmão que eu queria e quero ver. Fala lá com Deus. Deus incomoda João Batista. João Batista sai de lá do deserto, né? Eu vi até um comentário interessante para a gente saber. Eu falei isso aí, eu vou entrar para você entender. Eu pastoreei durante 4 anos uma cidade. Eram 3 cidades pequenas. Eu cuidava de 3 cidades pequenas. Mas era roça pura, irmãos. Roça mesmo. Então o trato dos irmãos era muito diferente. Vocês terem uma base. Quando eu cheguei na cidade, eu chamei um cooperador e falei: meu filho, eu preciso conhecer os irmãos. Vamos comigo fazer uma visita nessas fazendas fora, nessas chácaras e tal. Fui acompanhando. Pensa no homem que ficou desesperado. Irmão, eu brecando com o cooperador. Irmão, não é assim. Não, pastor, aqui é assim. Irmãos, eles chegavam e entravam. Eles iam chamar você dentro da sua cozinha. O camarada chegava, abria a porteira, passava, abria a cancela, ia dentro da sua casa para te chamar dentro. Eu falei: não, meu irmão, pelo amor de Deus, não, pastor. Não, meu filho, não. Casa é privacidade. Você não pode invadir a casa dos outros, não. Chama lá no portão. Se a pessoa quiser, ela nem te atende, mas por favor. E eu tive que ensinar essas coisas, porque para eles era comum. Você chega aí e pega alguém sem roupa, e aí? Está errada a pessoa? Está dentro da casa dele. Mas qual é a colocação que eu quero observar sobre isso? É que você precisa entender qual é a tua chamada, qual é o teu tato, para quem você foi chamado para falar. Paulo diz assim: o Senhor falou assim: esse eu separei para ele falar com os gentios. O Senhor fala: Paulo, eu vou usar ele para falar com o judeu também, mas eu vou separar a pessoa para falar com os gentios. E há pessoas que precisam entender o seguinte: enquanto você está no lugar da sua chamada, na vocação sua, dá tudo certo. Às vezes, quando você sai um pouquinho, mesmo dando certo, pode dar errado. Verdade. Eu vi um comentarista falando uma vez algo que eu achei interessante. Enquanto João Batista, que era duro de palavra, que chamava todo mundo de cobra, enquanto ele pregava no deserto, as pessoas saíam e iam para o deserto ouvir sem problema. Porque é a igreja aqui. Quem vem aqui, vem porque quer ouvir. Então aqui a palavra bate duro. Agora ir para a rua, querer falar desaforo para os outros, depois não reclama perseguição, não. É você que não sabe o lugar de pregar. Viu? Vai para a igreja, vai para a rua, querer santificar os outros na rua, você está errado, querido. Na rua você vai falar
pecado dos outros. Rua é lugar de pecado mesmo. Qual é a preocupação? É que às vezes nós não entendemos o nosso lugar. Então, enquanto João Batista Durão ia para o deserto, quem queria ia, porque aguentava pancada. E o comentário falou assim: quando ele saiu do deserto e foi pregar na cidade, perdeu a cabeça. Em outras palavras, cuidado, irmão. São todos seres humanos, mas cada povo tem um costume. Verdade. Não tenta colocar com ela abaixo o teu costume para o seu ouvinte, não. Viu? O insucesso de muitos missionários é isso: é não conseguir definir e colocar, saber o que pode falar, em que lugar e para que povo vai chamar. Mas vamos continuar aqui. Aí João Batista chega e fala: ô Herodes, devolva a mulher do seu irmão, rapaz, você está errado. Irmão, pensa na raiva que Herodes ficou. Agora, Herodes ficou com raiva e Herodias ficou com vergonha. Porque Herodes fica com raiva, quer matar, mas não pode. E detalhe, Herodes gostava da palavra de João. Herodes obedecia a João. Herodes era agradável. E tem muita gente que é assim: gosta, mas não se converte. Vai na igreja, mas não se decide. Gosta, mas não se rende. Cuidado, querido, pode ser que você faça a coisa errada. O texto está dizendo: ele atendia tudo que João falava. Ele prendeu, mas ele tinha cuidado. Ele até ficou preocupado, triste. Tem muita gente assim: gosta, é simpatizante, mas não se decide. Gosta do profeta, mas não ouve a profecia. Gosta, mas não se converte. Gosta, mas não muda. Isso não pode, tem que mudar. Entende isso, amados? Entende isso? Aí o texto diz que ele chegou e falou assim: Herodes se revoltou. E Herodias falou: quer saber uma coisa? Você assinou sua sentença de morte. Eu vou matar esse cara. Ô, gente, você não sabe quantas pessoas está só esperando a oportunidade, já te jurou dentro de si: vou acabar com ele, vou acabar com ela. Está só esperando a hora. Mas o sangue de Jesus tem poder de nos livrar. Viu? O Senhor tem poder de nos livrar. Sabe por que é que Herodes conseguiu arrancar a cabeça de João Batista? É porque era a hora de João. Antes de João nascer, a luz aí em cima, filha. Antes de João nascer, aqui, gente, antes de João nascer, presta atenção, já foi dito que ele ia preparar o caminho do Senhor. Ele não era um pregador para pregar junto com o Senhor. E isso é mais um detalhe. Gente, eu sei que é estranho o que eu estou falando, mas há muitas pessoas que às vezes estão perdendo porque não sabem a hora de parar. Detalhe, estranho isso aí. Entende? Às vezes nós precisamos entender a hora de parar. Se João era o que ia anunciar o caminho, preparar o caminho, avisou que ia fazer o caminho, Jesus chegou, o que ele tinha que fazer? Desculpa, é uma opinião minha. Descobriu, batizou. O que João tinha que fazer? Já que ele é o Cordeiro de Deus, a partir de agora, meu discípulo, eu e nós somos discípulos dele, nós vamos atrás dele. Mas o texto diz que João continua, ao ponto dos discípulos começarem a ter aquela ciúminha e dizer assim: mas a igreja de lá está enchendo mais que a nossa. Entende isso? E há muitos pensadores que dizem que João morreu exatamente por não saber a hora de parar, a hora de dizer: chegou. Lembra a estrela que eu prego aqui, que conduziu os magos? Ela conduziu, quando chegou em cima não estava o menino, não posso dar mais um braço. O que é? A partir de agora quem guia é ele. Eu não posso continuar um trabalho paralelo ao Senhor. Estranho, né, gente? Mas é um ponto a se considerar. Você pode observar que Jesus não pode fazer nada, não faz nada. E João era o seu primo. Então, um detalhe para você entender: cuidado para não estar trabalhando paralelamente com o Senhor. E às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente quer ajudar Jesus de um jeito um pouquinho diferente. Muito cuidado, ok? São só pequenos detalhes, mas é importante a gente lembrar disso, porque o que está na Bíblia, irmão, é para ensino. Você pode aprender de várias formas, e eu não deixo de aprender de algumas. Essa é uma delas.
João, entendendo que Cristo é o Cordeiro de Deus e que já foi batizado, está tudo pronto, não tem que ter mais o seu ministério. Ele tem que ser seguidor de Cristo e ir para lá. Quando ele continua pregando, ele é preso e decapitado. Gente, deixa. Aí, eles começam a ouvir falar de Jesus. E quando João Batista faz esta pregação, quando João Batista denuncia Herodias falar que essa mesma coisa, você vai ver se eu não vou te matar. E é isso que eu queria pensar, gente. Eu não tive tempo, na verdade, porque eu queria dar algumas outras voltas, algumas outras referências, mas eu preferi ficar parado só aqui. Imagina essa situação, gente. Você tem noção de quantas pessoas vivem por causa do ódio? Vivem por causa da vingança? Vivem por causa do retorno? E eu falo, algumas vezes já falei aqui, eu vou repetir: você não tem noção do que você perde de oportunidade por esperar uma vingança. A oportunidade passa e você não entra porque está esperando no tropeçar de alguém, na queda de alguém. Nós tão bonito quando a Bíblia diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e te converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Deus não quer que você seja vingativo. Deus não quer que você seja eu não falei, não falou nada, querido. Para com esse negócio de querer, sabe, eu te disse, jogar na cara. Não, deixe o Senhor cuidar das coisas. Essa mulher não tinha paz. Ela não podia matar, porque sabia que Herodes que ia até matar, mas é profeta, e o rei precisa do profeta, a sociedade precisa do profeta. Ele não podia, porque claramente as pessoas que foram beneficiadas ou alcançadas pela profecia iam se revoltar. Então tem aquele negócio da política: não posso, né? Não posso. E ele tenta segurar a situação. Tenta segurar a situação. Tem marcação não, mas o vento levanta. Tenta segurar a situação. Aí o texto diz, irmãos, que chegou uma oportunidade esperada por aquela mulher. No aniversário de Herodes, na sua data natalícia, ele resolve fazer uma ceia para os seus grandes. E ele faz uma ceia, e era costume da época, viu? Vai dançar para ninguém não, isso aqui era costume da época, do povo. Senão daqui a pouco você está pegando dança do ventre aí. O rei entra, a filha de Herodias dançando, e o rei se encanta. E sabe o que é interessante, irmãos? É que aquele evento era um dia de quê? Aniversário. Aniversário comemora o quê? A vida. Você cultua o quê? Festeja o quê? A vida. Mas há pessoas tão malignas que no dia da vida estão planejando morte. O dia que era o dia de se presentear com a vida, essa mulher maquinou um crime de morte. Pensou sobre isso? Imagina um presente que você imagina ganhar no dia do seu aniversário, e alguém fala assim: eu tenho um presente para você. O que é? A morte. Porque é isso que aconteceu. Essa menina entra, dança e agrada o coração do rei. Possivelmente já tinha umas canjibrinas na cabeça, já, sabe, tomado pelo vinho. E o texto diz que ele se alegra, ele se encanta. E quando o homem está muito feliz, é o conselho que o sábio dá: não faça promessa quando está feliz, né? Crente devia aprender esse negócio, porque tem uns crentes que não tem freio. Basta ficar contente que começa a prometer tudo para todo mundo, parece bêbado. Ficou contente que começa a prometer até o que não tem. Rapaz, o que eu já ganhei de coisa que nunca chegaram. Uma vez um ficou empolgado comigo, nós estávamos viajando, e ele olhou, eu acho que
de olhar, você não tem que abençoar essa menina, tem que abençoar. Olhou, que carro você tem? Falei, rapaz, eu tô, acho que tá um Corsinha, é um Corsinha. Vai, meu Corsinha, aquele 95, tava só o Xerox, mas o meu tava ruim, tem uns que é montadinho, bonitinho. O meu só o Xerox, e ele achou ruim, não, ele tem dinheiro. Você não pode ficar num carro desse, não. Tá bom, o que eu vou fazer? Eu vou te dar um carro. Falei, eita, ganhei um carro, já tava até parando de... Ia ser elétrico, não vai ser bem-vindo na mão, não. Tá. Aí passou o tempo, a alegria do homem passou, a emoção foi embora, o homem desapareceu, parou de falar comigo, falava direto. Falei, mas o que aconteceu? Será que o carro levou o homem embora para longe? Passou um tempo, eu falei, eu sou sanguíneo, já queria, falei, Vera, vou falar, vou ligar, o que está acontecendo? Faz plano, a gente espera. A Vera falou, faz isso não, deixa quieto. E eu segurando, querendo. Aí eu falei, não, deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Eu não tinha, continuo não tendo, eu não perdi nada. Só que um dia o telefone liga pra mim, e essa pessoa falou assim, ô Cláudio, você me perdoa, eu não tenho coragem nem de olhar pra tua cara mais. Eu corto, volta para não te ver, eu não tenho problema de olhar para a tua cara. Eu falei, irmão, por favor, nunca mais faça promessa quando você estiver emocionado. A gente vive muito bem sem promessa. Agora, se fizer promessa, a gente quer ver cumprir. Entende? E já tive que falar isso com algumas pessoas. Uma vez um carro meu quebrou o motor, eu entendo o meu passo, sei que não dá para dar alguns passos, o que eu faço? Fiz igual o Rita. Cadê Rita? Quanto tempo ficou parado seu golzinho? Pois é. Um dia o motor não tem dinheiro, não encosta. Você vai fazer loucura para depois perder o sono? Não. Eu estava indo pregar lá em Lins. Chegou na descida ali, uma descida ali perto de casa, o motor foi, a correia foi para dentro do motor, o motor comeu a correia, tinha só 16 válvulas, saiu encabeando tudinho. 16 válvulas. Falei, eita, que agora não tá, o homem sem dinheiro. Simples, peguei, não tinha nem dinheiro para pagar o guincho. Peguei um amigo meu, falei, pega aí o Paulo missionário Paulo Evandro. Peguei o carro, guinchei, levei para minha garagem, falei, fica aqui que é chifre. Eu vou andar de ônibus, detesto moto, né? Mas andei de mototáxi. Vou me virar. Aí um dia o telefone toca, um emocionado, pastor, tô sabendo que seu carro parou. Não parou, meu motor, não é mesmo, tá paradinho aqui. Não, tá tudo bem, irmão. Não vou deixar isso não. Eu e os empresários vão resolver. A palavra bonita. Tá bom para resolver, meu filho? Leva para fazer orçamento, pastor. Levei bem com uns 3. Eu vou mandar buscar. E nada de mandar buscar. Depois ligou. Pode mandar, mandei, irmão. Você acredita que eu tive que pagar? Eu peguei o dinheiro da feira, da compra, o dinheiro de tudo, atrasei tudo para poder pagar um carro, o conserto de um carro que eu não ia fazer, e iludido para ouvir um camarada. Difícil. Mas é claro que eu não deixo passar. Falei, rapaz, eu não podia gastar esse dinheiro. Aí, esperei, falei, mas esse homem vai sumir mesmo? Liguei, não atendia, mas ainda bem que eu tenho mais de um telefone. Liguei e falei, sujeito, nunca mais faça um negócio disso. Toma vergonha na tua cara. Viu? Eu não podia gastar esse dinheiro, eu não tinha esse dinheiro, por isso que o carro estava aqui. Você liga na minha casa para me dar prejuízo. Então, muito cuidado, gente, com promessa. Muito cuidado com gente que é emocionada. Tinha aqui, não. Deixa eu ver se eu falo por enigma. Mas aqui tinha um pessoal que vinha aqui direto. Cada vez que a gente falava, queria dar tudo, irmão. Eu vou dar não sei o que, eu vou dar toda vez. Some, depois voltava, vinha, voltava, depois não voltou mais. Mas saía dando tudo. Nunca chegava o que ela estava dando, mas dava tudo. Para, pelo amor de Deus. Controle sua emoção. Porque você pode ter prejuízo irreparável. Não discuta se estiver nervoso, mas também não prometa se estiver alegre demais. Quando o homem gostou da dança, ele falou, minha filha, pode passar, até metade do meu reino, pode pedir, cheque em branco, pode escolher a casa que quiser, a fazenda que quiser. Irmão, olha a oportunidade da vida. Eu quero que você entenda isso e pegue para si, para saber que eu vou usar a expressão humana nossa brasileira, é burrice a vingança. É loucura, a Bíblia chama de loucura. A palavra usada
significa? É loucura. Querer se vingar é loucura. Há um ditado popular que é tomar um veneno querendo que o outro morra. Porque essa menina tinha toda a oportunidade da vida, mas prefere tocar pela cabeça de um profeta. E eu sei que tem um outro significado e sentido muito interessante que você precisa calcular, pelo amor de Deus, para que você pense muito antes de começar a falar mal de algum homem de Deus, mulher de Deus. Sabe por quê? Quanto na tua cabeça vale metade de um reino? Você consegue calcular na tua cabeça quanto vale metade de um reino? Isso aí é o valor da cabeça de um profeta só. Aleluia. Ela troca metade do reino de Herodes pela cabeça de um profeta, porque o adversário sabe o que a cabeça de um profeta pode fazer. Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Tem gente fazendo a mesma coisa, deixando o reino de Deus inteiro, não é metade não, presta atenção. Ouve isso que é profético. Há pessoas virando as costas para o reino inteiro de Deus por causa da cabeça de um profeta, porque quer se vingar de um irmão ou de uma irmã, porque não gosta de uma pessoa. Você está perdendo o reino, querido, querida. Você está perdendo o reino. Eu não perdoo. Vai perder o reino. Não gosto, não quero ver de longe. Cuidado com o reino, o prejuízo é grande. Não faça isso. Não troque o reino por uma vingança. Não troque o poder dos céus, a grandeza do reino de Deus, pela vingança. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso, minha irmã. Aleluia. Ele chega e fala assim: o que você quiser, se você quiser até metade do meu reino eu te dou, pode pedir, fique à vontade. Ela corre na mãe e fala assim: mãe, o rei gostou tanto que ele falou que o que a gente quiser. O que a senhora quer, mãe? O vingativo não quer nada além da vingança. Ele não quer nada além da vingança. Ele pode morrer junto, desde que ele se satisfaça vendo a sua vingança cumprida. Ele não sabe qual triste é que às vezes você vê gente dentro da casa do Senhor, cujo coração está aguardando a queda de alguém, cujo coração está aguardando o mal de alguém. Querido, o que você está aprendendo nessa casa aqui? Como é que pode? Irmãos, de vez em quando é desespero ver crente ruim, gente com coração ruim, pessoa amarga com desejo de vingança. Vai ver só, vai ver só, vai ver só, é. Te converte não para ver quem vê. Gente, perdão liberta a gente. Perdão faz a gente andar mais leve, porque perdão não tem a ver com o outro. O outro não está nem sabendo se está com raiva dele. O outro fez o mal e continua, não está nem aí. Ele vai para um dia, ele vai cuidar. É você que está ferido, é você que está magoado. Há pessoas adoecendo, e você sabe pela ciência comprovado que um dos maiores motivos de doença psicossomática é a mágoa, é a raiva, o rancor, a raiz de amargura que vai entrelaçando. E há pessoas que infelizmente sofrem por causa disso. Mas que você possa falar livre. Vai com Deus, minha irmã, Deus abençoe. Que você possa falar livre. Eu estou livre. Vamos concluir aqui? Vamos. Aí ela disse assim: mãe, o que a gente perde? A mãe falou assim: eu tenho uma raiva daquele cara que falou a verdade. Que eu não sei se você sabe, mas é isso que aconteceu. João Batista mentiu? Não. Você está achando que não estão querendo te matar só porque você fala a verdade? É justamente por falar a verdade que não querem te matar. Você está achando que quem fala a verdade é benquisto, gente? Pastor Carlos, você acha que se esse pessoal soubesse como é que é ministério, eles iam acreditar que... Já pensou? Por que será que não gostam da gente? Vamos lá, Auréola. Fale a verdade e você vai conseguir inimigos. Fale a verdade e você vai conseguir pessoas maquinando contra você, pessoas que você nem está lembrando. Às vezes eu estou dizendo assim: ó, o Cláudio não presta. Mas o que ele fez? Não sei, mas não presta. Esse tempo aconteceu um negócio desse aí comigo. Fui pregar numa sede de uma igreja lá em Jaú, do Brasil, e foi uma bênção, um evento de família, coisa mais linda.
E um camarada que não gostava de mim, que eu nem sabia direito porque ele não gostava de mim, ele colocou: ainda bem que eu não fui no culto. Nunca fiz mal para essa pessoa, nunca fiz mal. E aí eu mandei uma mensagem para ele: meu amigo, que mal te fiz para você estar agindo como filho de Belial? PR, viu, pastor? Ele colocou: não gosto de você, você não é como parece. Eu falei: mas não é que eu conheço quem fala assim? E eu tenho comigo uma coisa, já tratei algumas vezes com pessoas assim. Sabe qual é a minha resposta para essas pessoas? O Senhor te repreenda. É a resposta do arcanjo, irmãos. Porque você sabe que é Satanás. Não vale a pena bater a boca. A resposta que você tem que dar para uma ação que você vê que é diabólica é exatamente a palavra que é dirigida para Satanás. O Senhor te repreenda. Entende isso? Fala a verdade. Você vai arrumar um monte de gente querendo arrancar a sua cabeça. Aí o que aconteceu? A Bíblia diz que ela perde a oportunidade da vida. Ela fala para a filha: filha, eu imagino a situação, porque essa mulher ficou conhecida por uma mulher perversa. Essa mulher ficou na história como uma mulher perversa. Poderia ser conhecido como uma mulher que teve a mudança de vida pelo arrependimento. Poderia ter conhecido como uma mulher que, apesar de não ser a rainha ou não ser, ela ganhou metade do reino através de sua vida. Podia, mas tem pessoas que preferem, sabe? Gente, vocês estão lembrando, vocês passam, quando eu falo, você lembra pessoas que é assim: me dei mal, mas também ela foi. Eu fui mandado embora, mas ela também foi. Já viu essa frase? É aquele camarada que entra no avião, está sentadinho, tranquilo. Quando está lá em cima, o piloto avisa: atenção, senhores passageiros, estamos sobrevoando. Quem é? Eu falei: então, não gosto. Tomara que caia esse avião. Não gosta do piloto, quer que o avião vai para o chão. Que Deus te ajude e que você aprenda a abandonar a vingança. Que o seu coração desarme e que você solte aquilo que pode te roubar o reino, porque a ela oferecido metade do reino e ela trocou por algo que não tinha valor nenhum fora do corpo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Curva a cabeça. Pai, obrigado por tua palavra. Ajude-nos, Senhor, a guardá-la em nosso coração, para que possamos vivê-la conforme a tua boa vontade. Senhor, dai-nos sabedoria e humildade para reconhecer que nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados e que não queremos perder, Senhor Jesus, o reino dos céus por perseguir a cabeça que profere nenhum. Se conosco com tua graça, em nome de Jesus, seu Filho, te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe meus irmãos. Meus irmãos que estão conosco nas redes sociais, que Deus abençoe grandemente. Bastante gente passou por aqui. Você que chegou depois, volte depois e assista. Que Deus abençoe.